Amado povo de Deus, o Senhor nos reúne novamente nesta noite, para que nesta noite novamente possamos escutar a Sua palavra e sairmos um pouco da superficialidade. É muito triste quando nós encontramos por aí católicos superficiais. Deus não quer ninguém superficial, mas Deus quer que nós possamos aprofundar na Sua palavra. Deus quer que nós possamos nos aprofundar no Seu amor. Deus quer que cada um de nós possamos conhecer esta infinita misericórdia e deixarmos que Ele possa ir modelando o nosso coração. Nós, filhos da luz, nós, filhos de Deus, não podemos agir de maneira desonesta. Não podemos agir como o mundo age, mas pelo contrário, nós somos chamados a agirmos de uma maneira diferente. Por quê? Porque Deus dá a nós a graça de sermos diferentes. Deus dá a nós a graça de olharmos para frente e termos a coragem de agirmos de uma maneira que ninguém mais é capaz de agir. Primeira leitura, tirada da profecia de Amós. Amós viveu 700 anos antes de Cristo. E é interessante que Amós ele vai ser o profeta que vai combater as injustiças sociais. E Amós, hoje nós ouvimos, ele vai criticar aqueles que usam do poder para dominar os pobres. Amós vai criticar aqueles que adulteram as medidas. Amós vai criticar aqueles que fraudam as balanças. Amós vai dizer a todos aqueles que cometem iniquidade que eles estão longe do amor de Deus. Porque o que o profeta quer mostrar? O profeta quer comunicar exatamente que não se pode servir ao dinheiro. O profeta quer mostrar que quem tem Deus como seu, quem tem o dinheiro como seu Deus, faz de tudo para ter mais. E o mais triste, quem tem Deus como seu dinheiro, facilmente se perde na vida. Quantas injustiças Amós vai criticar, e que hoje, 2700 anos após Amós, as injustiças elas começam, às vezes, a continuarem da mesma maneira. Quantas vezes não somos injustiçados quando vamos abastecer o nosso carro e aquela gasolina, aquele etanol, ele é totalmente fraudado com água? Quantas vezes nós não somos injustiçados quando vamos comprar o nosso frango e meio quilo é só de gelo? Quantas vezes nós não somos fraudados nos nossos direitos? Amós, lá atrás, já estava combatendo aquilo que hoje nós vivemos. E nós às vezes ficamos como que extasiados com toda a realidade, vamos conformando cada vez mais. Poucas pessoas têm muito, muitas pessoas têm pouco. A vida não pode ser deste jeito. Algo de diferente precisa acontecer. E na segunda leitura, São Paulo, quando ele começa a escrever a comunidade de Timóteo, ele pede para que nós possamos rezar por uma classe. Qual é a classe que São Paulo pede para que nós rezemos na segunda leitura? Quem lembra? Nos esquecemos facilmente. Os nossos governantes. É difícil rezarmos pelos nossos governantes, ainda mais na conjuntura política que nós estamos vivenciando. Mas por que São Paulo pede para que nós rezemos para os nossos governantes? Exatamente para que eles não se percam no dinheiro e possam servir ao povo de Deus. O Evangelho vai nos mostrar algo belíssimo, que tudo aquilo que nós temos é graça de Deus. Nascemos sem nada, e tudo aquilo que vamos adquirindo nesta vida é graça de Deus a cada um de nós. Ninguém nasce com um camarão amarelo já na garagem, não é verdade? Se bobear, nem com fusquinha a gente nasce. Mas tudo aquilo que nós vamos tendo durante a vida é graça de Deus, é conquista, é benemérito do nosso esforço e da nossa dedicação. Por fim, chegamos ao coração, que é o Evangelho. E hoje uma palavra que vai nortear as 3 leituras é honestidade. O Evangelho vai nos contar esta parábola. Havia um homem muito rico, e este homem,
ele chama o administrador, porque ele ouviu dizer que o administrador estava esbanjando seus bens. E aquele homem rico, ele pede para o administrador a satisfação dos seus bens. E aquele administrador, ele vai fazer o quê? Ele pensa consigo: olha, eu vou ficar velho, força para trabalhar eu não tenho, mendigar eu tenho vergonha, eu vou criar umas alianças para que quando eu precisar, eu possa correr aquelas pessoas, eu possa ter o meu favorzinho. Acontece o quê? Ele vai lá para um daqueles que deviam ao seu patrão e diz: quanto você deve para o meu patrão? Ele responde: 100 barris de óleo. Então escreve aí que você está devendo 50 só. Vai para outro e diz: quanto que você está devendo para o meu patrão? Eu estou devendo 100. Então escreve aí 80. E aí então Jesus, ele vai fazer um elogio para aquele administrador desonesto. Por quê? Porque Jesus está a favor da desonestidade? Não. Jesus, quando elogia aquele administrador desonesto, ele está elogiando a esperteza dele, porque a esperteza daquele homem fez com que ele perdesse a sua dignidade. E aqui entra para algo que nós devemos prestar atenção na nossa vida, minha gente. Muito cuidado com os favorzinhos que às vezes nós fazemos por aí. Alguns favorzinhos às vezes nos causam muito caro na vida. Agora a gente não percebe, mas quando às vezes a pessoa: olha, lembra que aquela vez eu fiz isso para você? Então, será que você não poderia fazer isto para mim? Aí você fica com as mãos amarradas. Por quê? Porque um dia você precisou e esses favorzinhos te ajudaram. Agora é a hora de você retribuir. Aquele administrador desonesto, ele fez essa trapaça porque ele pensou o seguinte: se eu agir desta maneira, quando eu precisar lá na frente, quero ver eles negarem para mim. Então, da maneira desonesta dele, ele conseguiu tirar o seu proveito. Amados, e hoje nós exatamente vivemos em uma época onde nós temos um colapso da integridade. Muito cuidado, muito cuidado. O que de mais precioso você tem sobre esta terra é o teu nome, e por isso você tem que zelar pelo teu nome. Não empresta o teu nome para ninguém. Meu pai me ensinou desde pequeno. Ele sempre me dizia: meu filho, não empresta o teu nome para ninguém, nem para mim que sou o teu pai você me empresta o seu nome, porque é o teu nome, a tua marca e a tua identidade. E quantas vezes nós emprestamos o nome para fulano comprar o nosso nome e depois ele vai pagar, e às vezes você vai criar uma dor de cabeça. Às vezes: mas ele é gente boa, quero ver na hora de pagar todo mundo cria amnésia, não é verdade? Na hora de pedir é meu benzinho, na hora de pagar sai de perto de mim, não te conheço. E aí a gente vai criando uma dor de cabeça, vai se desgastando. Por quê? Porque infelizmente nós, querendo ajudar neste ponto, nós acabamos nos prejudicando. Minha gente, olha, você pode não ter dinheiro, mas se você tem o teu nome limpo na praça, você tem tudo. Você pode não ter dinheiro, mas se você tem crédito, você conta tudo, porque é o teu nome que faz ser quem você é. Eu não sei como determinadas pessoas conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sendo que está devendo para todo mundo. Eu não sei como um cristão católico é capaz de ser rotulado como caloteiro, porque frauda todo mundo. Aprenda uma coisa: aquele que frauda o seu irmão prestará contas diante de Deus, porque Deus quer com que cada um de nós nos tornemos íntegros, honestos, e é esta identidade que nós devemos aprender. A integridade, ela se torna vital em uma sociedade de pessoas corrompidas. Aonde está a corrupção? A corrupção não está na política, a corrupção está no coração do ser humano, porque o ser humano corrupto, ele corrompe
corrompe a política, ele corrompe o trabalho, ele corrompe até mesmo dentro da igreja, porque a corrupção, ela não está em partidos, mas a corrupção está no coração do ser humano. Podem mudar os partidos, podem mudar os sistemas, mas se o coração do ser humano permanecer incorrupto, ele será incorrupto, ele será corrupto para a vida inteira. Eu te faço uma pergunta: você está sendo íntegro diante de Deus? Será que você está sendo capaz de colocar Deus no lugar dele e dar a Deus aquilo que é de Deus? A integridade é um dom. Aprenda uma coisa: integridade não se negocia, integridade não se compra. Quem cede 1 centímetro, cede 1 quilômetro. Quem rouba 1 centavo, rouba 1 milhão. Quem adultera 1 grama, adultera 1 caminhão. Gente, aquilo de mais precioso você tem é a tua integridade. Ou você vive bem isto, ou você se perde. É interessante que se nós não formos íntegros, honestos naquilo que nós fazemos, nós nos perdemos facilmente. Às vezes, por uma camiseta nós nos vendemos. É a tua integridade acima de tudo. No ano passado, veio um pai aqui conversar comigo. Por que eu não poderia fazer o casamento da filha dele fora da igreja? Eu disse: porque eu recebo ordens. Eu não posso fazer aquilo que eu quero da maneira que eu quero. Eu recebo ordens do bispo. Se eu fizer um casamento fora da igreja, eu perco a paróquia. Eu posso até mesmo ser suspenso do meu ministério. E outra, para vestir a minha batina, foi com suor. Ralei para ter o que eu tenho, para conquistar o ministério que eu tenho. E aí, aquele pai me falando: mas é o sonho da minha filha, não sei o que tem, casar lá, não sei lá. Eu disse: eu não posso. E ele me disse o seguinte: mas eu pago para o senhor quanto o senhor quiser para celebrar o casamento da minha filha. Eu disse para ele: pega o seu dinheiro e sai daqui da minha frente embora. Porque ninguém me compra com dinheiro, nem com presentes, nem com nada. Sai daqui. Deve estar me xingando até hoje, mas eu durmo tranquilamente de ter feito o certo da minha vida. Eu dizia para ele: se a sua filha quiser, eu faço o casamento dela na igreja, é o momento mais especial da vida dela. Não, ela quer casar lá em tal lugar, então não posso fazer nada. Gente, cuidado. A corrupção começa com pequenas coisas. É que nem a história daquele menininho que chegou em casa e mostrou que no seu caderninho tinha uma mensagem da professora, e a professora escreveu: o seu filho roubou a caneta do coleguinha. A mãe ficou brava, colocou o menino de castigo. E quando o pai chegou em casa do trabalho, a mãe mostrou um caderninho para o pai, e o pai ficou bravo com o menino, e ainda mais exaltado, gritava com o menino: por que o menino fez aquilo? Por que o menino roubou a caneta do coleguinha? E ele dizia: é porque eu queria aquela caneta do meu coleguinha. E o pai disse: meu filho, era só você me pedir, que eu traria para você quantas canetas você quisesse da empresa. Moral da história: nós só aprendemos com os testemunhos que nós temos. Se o pai age daquela maneira, se o pai age daquela forma, como o menino queria aprender o diferente na sua vida, sendo que ele tem um exemplo de casa? E hoje, pai e mãe, cuidado, porque vocês são um reflexo para os vossos filhos. Aquilo que vocês ensinam é aquilo que eles vão saber. Se vocês ensinam os filhos de vocês o jeitinho malandro, o jeitinho brasileiro, o jeitinho de passar a perna em todo mundo para ter o melhor, cuidado. Logo logo nós não teremos mais uma sociedade honesta, mas nós teremos uma sociedade de corrompidos. A honestidade é uma das virtudes mais bem vista por Deus. Por quê? Porque aquele que é honesto, ele tem o seu caráter elevado. A desonestidade, infelizmente, está presente no mundo. Quem suborna e quem se deixa subornar estão na mesma. Vocês acham que é errado somente aqueles que
pago, propina, não. Quem recebe também está no mesmo ato. Quem recebe às vezes algo de desvirtuado também está errado. Não adianta nada fecharmos os olhos. Ah, mas não é comigo. É comigo. Hoje o Evangelho nos fala da questão de mantermos a nossa integridade, a nossa honestidade. E aqui eu acredito que a maior paz que nós podemos ter dentro do nosso coração é colocarmos a cabeça no travesseiro e dormirmos tranquilamente. Eu não devo para ninguém. E deve ser angustiante ir na porta da nossa casa bater: ó, me paga aquilo que você me deve, me devolve aquilo que você pegou. Hoje o Evangelho nos diz: comprou, pague, pegou, devolva. A honestidade, ela é uma questão de caráter, ela é uma questão de integridade. E a falta do temor a Deus vai levando a que cada vez mais as pessoas, elas roubem, elas mintam, elas traiam. Se falta Deus na vida do ser humano, falta a moral, e com isso a gente faz tudo aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, e esquece o mandamento do Senhor. Aprenda uma coisa: uma pessoa desonesta terá consequências infelizes. O Evangelho nos mostrava isso. Aquele homem tinha amigos? Não. Aquele homem, ele tinha o quê? Favores. Quando eu precisar, eu te peço. Mas não tinha amizades. Porque aquele que age da maneira injusta sempre viverá na injustiça. O que o Evangelho nos dizia: quem é fiel nas pequenas coisas será fiel nas grandes. Quem é infiel nas pequenas coisas será também infiel nas grandes. O que hoje nós precisamos ser fiéis, porque quando falta o temor a Deus, não se tem mais consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Porque infelizmente o desonesto sempre deixa Deus de lado. O desonesto não está preocupado se pode ou se não pode, se está certo ou se está errado. O desonesto, ele quer ultrapassar a todos. E aqui, minha gente, cuidado com o jeitinho brasileiro, porque é esse jeitinho brasileiro que é o jeito malandro que nos levará para o inferno. Nós não somos o jeitinho brasileiro, nós somos o jeitinho do Evangelho. E qual é o jeito do Evangelho? O certo é certo e o errado é errado. Eu não posso querer fazer do errado o certo. O prejudicado serei eu. E para terminar, vou dar para vocês uma história interessante. Havia numa cidade uma ponte. E a ponte, ela caiu devido às chuvas. Então, o deputado liberou uma quantidade X de verba para a reconstrução daquela ponte. E nós sabemos que em obra pública, tudo depende do quê? De licitação. Foram 3 grupos selecionados para aquela licitação. O primeiro grupo foi o grupo dos americanos. Então se perguntou quanto que eles queriam para fazer a construção da ponte. E os americanos responderam R$6.000. O segundo grupo foi o grupo dos japoneses. Então se perguntou para os japoneses quantos que eles queriam para fazer a obra, e os japoneses responderam R$3.000. E o terceiro grupo foi o grupo dos brasileiros. Já sabe que não vai dar certo, né? E aí então se perguntou para o grupo dos brasileiros quantos que eles queriam para fazer a obra. E os brasileiros responderam R$9.000. 9.000? Aquele deputado exclamou: é muito dinheiro, mas como? Os americanos cobraram 6, os japoneses cobraram 3, e vocês estão cobrando 9? Aí o brasileiro pegou e disse: claro, 3 para nós, 3 para o senhor deputado e 3 para os japoneses fazerem para nós. Gente, cuidado com esse jeitinho brasileiro, porque é este o jeitinho que está afundando muita gente. É preferível às vezes não ter nada, mas ter a sua integridade, pois integridade não se compra, mas se faz. Amém? Nos coloquemos em pé e como igreja professamos.